Bom dia, Fabinho. Oi, Luiz. Bom dia, Vivi. Oi, Márcia. As criancinhas estão bombando. Oi, Ellen. Bom dia, minha linda. Bom dia, gente. Oi, Paulinha. Bom dia, queridos. Ó, estão ouvindo a gritaria das criancinhas? As criancinhas são terríveis hoje. Impressionante, gente, das 7h30 da manhã até 5 horas da tarde. Loucura. Oi, Lívia. Oi, bom dia, minha linda. Saudade de você também. Cada foto linda que eu tenho visto sua, Lívia. É software nelas. É isso aí. O Carlão fala isso sempre, Luiz. Acho melhor não. Acho que não vai dar bom. Oi, Cris. Sandra, bom dia, gente. Pois é. De vez em quando dá vontade, né? Loucura, essa galera gritando aqui embaixo. Eles gritam direitinho, gente. Quando chovem também, Paula, também. Se bem que, olha, eu não lembro. Porque, ó, começou... desde que começaram as aulas, não chove aqui, né? Fada não faz isso, Luiz. Seria o Carlão, no caso. Linda, vi. E as crianças... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É uma loucura, né, Fabinho? Eles são virados no giraia mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui o que acontece. Vamos lá. Eles estão aqui brincando, ó. Todo mundo brincando. E aí, estão lá aos gritos, tem gente ali naquele lugar ali também, e ali, e aqui também nesse aqui e lá, ó. Quer dizer, é criancinha por todo lado, criancinha feliz. Loucura. Uma loucura. Bom dia, Bira. Oi, João. Uma loucura, molecadinha. Pois é, faz dança da chuva, por favor. Oi, Gisele, bom dia. Dança da chuva é necessária. Gente, não tô brincando. Olha o dia. Malévola também é fada, é maravilhoso. Gostei disso. Isso é inspirador, Luiz. O Guilherme entrou pelo CT. Bom, gente, eu vou convidar hoje um amigo querido. Eu tô até atendendo a namorada, a noiva dele agora, que é uma atriz incrível também, por causa do sotaque. E ele é um rapaz que chegou aqui no Rio de Janeiro há algum tempo, e como ator, e agora um preparador de elenco. Peraí, eu vou chamar. Já te chamei, Guigui. Tudo bom? Bom dia. Oi, amor. Bom dia, querido. Tá Tudo bem? bom? Bom te ver. Você tá barbudaço, baby. Agora pediram para deixar crescer, para eu trabalhar um personagem. E tô deixando crescer desde então, senão eu já tinha picotado há muito tempo. Que lindo. É engraçado porque eu lembro você sempre sem barba, né? Agora você entrou, eu falei, gente, é verdade, eu tinha visto foto já. A gente se conheceu em 2015, né? Eu tinha 22 anos. Caraca, passou pouco tempo, Isso, muito tempo. Foi não? isso tudo, Gui? Pô, 15? 15, foi com o Anderson. Nossa Senhora, Anderson Casimiro, ótimo. Maravilhoso. Meu amor, conta um pouquinho da sua história. Pô, Conta um pouquinho da sua vida. foi, né? Eu sou de São Paulo, eu vim para o Rio de Janeiro para estudar interpretação, né? Quis estudar interpretação, nunca tive oportunidade de estudar em São Paulo. E aí eu fiz um amigo no Rio de Janeiro, uma vez que eu fui para cá, e tive a oportunidade de mudar para cá. E o que acontece? Quando eu cheguei aqui, eu fui estudar numa escola, né, nessas escolas convencionais, que todo mundo conhece o nome, escolas que as pessoas, né, são as escolas que as pessoas geralmente ouviram falar. Quando eu cheguei lá, Lu, o que acontece? Eu passei quase um ano nessa escola e eu senti, como eu posso dizer, um déficit assim, nos ensinamentos, né?
a escola passava, assim. E me deixaram um entendimento, um entendido, do trabalho do ator, ele não é apoiado num treinamento. O trabalho do ator é apoiado em talento. Gui, tá falhando. Peraí, tá falhando pra caramba. Você consegue colocar algum fone, de repente, pra ver se melhora? É, porque tá falhando a voz. Tá falhando pra vocês também ou só pra mim, gente? De repente é só meu aqui esse. Não posso deixar de ouvir essas coisas maravilhosas que esse garoto fala. Tá ouvindo agora? Bem, tem um fone por aí, melhorou agora, Lu? Acho que sim, Gui. Eu acho que é porque meu celular, então, estava aqui tampado a parte do fone, perdão. Tá melhor? Pode ser, é porque tava. Eu acho que sim, porque o pessoal tá falando que tava picotando, sim. Então, eu acho que eu que coloquei o celular em pé e tampei aqui a parte do áudio. Tá me ouvindo agora? Beleza. Agora sim, agora me parece bom. Mas vamos lá, então. Então, o que acontece? Eu cheguei para estudar nessa escola e essa escola me passou um entendimento, assim, que eles deixaram subentendido que o trabalho do ator, ele não era, ele não tinha, ele não precisava de um treinamento sério, de um desenvolvimento, né? Que o trabalho do ator podia ser apoiado sempre em talento e intuição. O que é talento e intuição? Talento e intuição geralmente é sorte, né? Às vezes funciona, às vezes não funciona. E aí era um lugar que eu me sentia muito mal lá, porque eu não tinha aprendido as coisas que eu precisava realmente aprender. E eu não conseguia chegar nos resultados que me cobravam. E eu ficava pensando comigo mesmo, caramba, cara, será que eu tenho problema? Será que eu não, por que que eu não estou conseguindo fazer essas coisas que estão me cobrando? E na época eu não sabia que existia um treinamento, que existiam muitas coisas importantes a serem aprendidas no trabalho do ator, das quais não estavam me ensinando ali. Né? Aí eu fui frustrado com a interpretação, eu cheguei quase a desistir da interpretação. E um amigo meu, que na época estava montando uma peça em Ipanema, ele me convidou para ir assistir um ensaio aberto. Eu fui assistir esse ensaio aberto lá, eu fiquei amigo de um amigo dele, e ele me indicou um cara chamado Hamilton, né? E aí eu cheguei para estudar com o Hamilton em novembro de 2014. E o Hamilton é um cara que ele estudou muito tempo fora do Brasil, né? Ele estudou muito tempo, ele é membro da Actors Studios, ele foi aluno do Bob Lewis, o Bob Lewis é professor do Marlon Brando, da Meryl Streep, né? Ele deu aula para Meryl Streep em Yale, o Bob Lewis, que foi professor desse meu professor na Actors Studios. O Hamilton tem uma participação com o Robert De Niro, que é o quê? Ele me ensinava o que a gente chama aqui do Brasil de método, que é a evolução de Stanislavski, que veio através desses grandes professores, como a Stella Adler, o Strasberg, o Meisner, o Bob Lewis, o Larry Moss, o Eric Morris, o Alta Hagen, a Ivana Chubbuck, o Hardy Kuhlman. Então, o método, que tem três vertentes, né? Tem um trabalho sensorial, né, que foi bem desenvolvido pelo Louis Strasberg, tem o exercício da repetição do Meisner e as personalizações, que começaram com a Alta Hagen e com a Ivana Chubbuck. Então, o que é o método, se eu pudesse resumir? É um conjunto de entendimento, de teoria, de ferramentas, de técnicas que desenvolve no ator as habilidades que ele vai precisar em cena, né? Através de exercícios, através de técnicas, de teoria, de práticas, né? Ou melhor, aí eu descobri com o Hamilton que o trabalho do ator não é apoiado em talento e intuição. Mesmo porque, se a gente for parar para entender, o talento do ator é o quê? O talento do ator é a crença no imaginário, ponto final. Que lindo isso. A gente está aqui numa cena e você é minha vizinha e eu estou brigando contigo porque você está fazendo barulho de madrugada há uma semana. Quanto mais eu acredito que isso aqui é uma verdade, em aspas, mais talentoso eu sou. Então eu poderia falar sobre o método de três formas, as três estão corretas. Eu poderia falar que o método é um caminho, é um processo para deixar você um ator cada vez mais verdadeiro, cada vez mais realista, psicologicamente, emocionalmente falando. Ou melhor, é para você parar de ser ali um ator que está atuando, representando numa cena, e você virar um ser humano que está ali vivendo verdadeiramente as situações imaginárias que são as situações do roteiro. Eu poderia falar, como eu já falei, que o método é um conjunto de entendimento, de técnica, de ferramenta, de exercícios que vão desenvolvendo você vai precisar ter em cena. Ou eu também poderia falar que o método é um caminho, né, para sempre fortalecer a tua crença no imaginário. Como assim a crença no imaginário?
Né? A questão de imaginário, por exemplo, eu estou trabalhando um bonde chamado desejo, vamos supor. Não são necessariamente as técnicas de interpretação que vão me transformar em ator. As técnicas de interpretação, das quais a Ivana Chubbuck fala muito no livro dela, O Poder do Ator, são técnicas maravilhosas e elas funcionam muito, obviamente. Elas funcionam desde que você aprenda realmente a teoria e saiba exatamente como aplicar. Porque se você aprende mais ou menos, as técnicas, elas vão muito mais te atrapalhar do que te ajudar. E na arte, Perfeito. algumas coisas as pessoas elas não aprenderam ainda. Por exemplo, na arte, o que aprende não é o inconsciente. Não, desculpa, na arte, o que aprende não é o consciente, é o inconsciente. E por isso Maravilhoso. tem que aprender, tem que ser martelado e aprendido no consciente até ficar no teu inconsciente e se tornar tua segunda natureza. Então, voltando um pouquinho ao que eu estava falando, as técnicas, elas não te transformam em ator. As técnicas, elas são potencializadoras, elas potencializam o ator que você é. O que realmente te transforma em ator é a habilidade de você criar uma verdade específica embasada no que o autor te deu no roteiro. E acreditar que isso aqui é uma verdade. Maravilhoso. Estou trabalhando muito com desejo e vamos supor que a Natalie Portman está trabalhando a Estela. Quanto mais eu acredito que eu sou o Stanley Kowalski, que eu moro aqui em New Orleans, em 1947, isso aqui não é mais um cenário, não é mais um teatro, não é mais um set, e sim, isso aqui é a minha casa, que a Natalie Portman não é mais a Natalie Portman, sim, é a Estela, minha esposa, casada comigo, que ela está grávida, que a irmã dela está em casa no estado há mais de um mês. Quanto mais eu acredito nisso, mais talentoso eu sou, né? Levando sempre em consideração que interpretação também não é sobre método, ninguém quer saber, ninguém que eu digo, espectadores, eles não querem saber qual é o teu método, qual é o lugar que você estudou, quais são os livros que você leu, Sim, sim. os atores que você se inspirou. Interpretação é sobre a vida, né? E qual que é a base da vida? Relacionamento e comunicação. Mas eu posso dizer, relacionamento, comunicação, você sentir, você se emocionar, você se conectar, você se expressar, isso é consequência, isso é secundário. Isso é consequência do quê? Da crença do imaginário, né? De você sempre estar aqui acreditando que isso aqui é uma verdade. Então, existem linguagens na interpretação, né? Grotowski, Brecht, Arthur, Hazabok, Viewpoint, Comédia dell'arte, busca uma outra coisa. A evolução de Stanislavski, que é o método, busca uma verdade, um realismo, uma psicologia, um emocional. E qual que é o problema no Brasil quando fala-se de Stanislavski? Né? Não importa se as pessoas são contra ou a favor de Stanislavski. Geralmente, fala-se de Stanislavski de 120 anos atrás. E é óbvio que Stanislavski de 120 anos atrás é ultrapassado. Aí vieram professores, ele descobriu as questões. A Stanislavski, a interpretação, a mesma coisa que Freud é para psicanálise, Weissen é para física. Depois vieram esses outros professores americanos e evoluíram. Só para finalizar, Lucas. Peraí, falhou de novo, Gui. Falhou de novo. Só para finalizar, falhou geral. Só para finalizar, tá me ouvindo? Voltou, Só sim. Para finalizar, que eu estou falando muito já. O que acontece? Adoro. Né? A evolução do Stanislavski veio através dos professores americanos. E você sempre precisa analisar as fontes. Alguns professores que evoluíram o entendimento de Stanislavski. A primeira foi a Stella Adler. A Stella Adler foi a do Marlon Brando. Depois o Lee Strasberg, que foi professor do Al Pacino, do Dustin Hoffman, do James Dean, da Marilyn Monroe. O Meisner foi professor do Robert Duvall. Outros atores treinados em Meisner. James Gandolfini, que protagonizou Família Soprano. Christopher Waltz, de Bastardos Inglórios. Maravilhoso. Bob Lewis, o professor da Meryl Streep, do Marlon Brando também, entre outros professores, o Eric Morris, do Jack Nicholson. Então, eu acho muito importante analisar as fontes. E se você gosta do trabalho desses grandes atores, você vai pensar aonde eles aprenderam, o que eles aprenderam, com quem eles estudaram, porque as fontes estão lá. Né? A Susan Bateson para Nicole Kidman, para Juliette Binoche, a própria Ivana Chubbuck para Halle Berry, para o Brad Pitt, para o Jake Gyllenhaal, para o Jared Leto e por aí vai. Maravilha isso. Cara, muito maneiro. É isso, o pessoal está aqui falando exatamente sobre essa reinvenção. Nossa, tá picotando de novo, Guigui. Caraca, será que é na internet, velho? Pode ser, de vez em quando picota. É engraçado que o vídeo continua então, liso, mas de vez em quando picota o...
Existe um treinamento, existe um desenvolvimento, existem coisas que você tem que aprender que vão desenvolver o ator que você é. Esse negócio de que o trabalho do ator é apoiado em talento e intuição, que tudo, né, que você não precisa estudar, você não precisa de um treinamento sério, esse é um entendimento muito equivocado sobre a interpretação. Uhum, uhum. E aí você chegou na verdade, você estudou com ele um tempo. Quanto tempo você ficou com ele, amor? Com a Milton, É, com a Milton. Foi quando eu te conheci, né? pois, Você estava com a Milton. eu comecei com ele em novembro de 2014. Eu fiquei com ele um pouco mais de Tá. anos. Eu sou muito autodidata, né? Eu peguei Maravilhoso. todas as coisas que Sim, ele ensinou e eu fui me aprofundando, porque entendo quando ele me mostrou coisas tangíveis, quando ele me mostrou coisas que eu podia realmente me apoiar para me desenvolver, foi aonde ele despertou o amor que já existia dentro de mim para a interpretação, porque ele me fez acreditar e entender que ser um grande ator não depende de uma vontade divina. Ser um grande ator depende de você. Pô, mas eu sim, também quero ter uma carreira, maravilha, glória a Deus, que queira mesmo. Mas com certeza você se preparar para ter uma carreira é o primeiro passo, né? Eu claro. vejo uma coisa que os atores cometem aqui, é um erro muito gigantesco. Eles não fazem nada durante um ano inteiro, eles não estudam, eles não lêem um livro, eles não praticam, eles não se dedicam. Aí quando surge um teste, ele quer treinar e evoluir em 2 dias, o que era para ele estar treinando e evoluindo há meses ou há anos. Né? Eu Uhum, gosto muito de uhum. uma definição do Tony Robbins que diz que sorte é quando a competência encontra com a oportunidade. Né? Que Não lindo isso. adianta você ter competência se você não tem uma oportunidade, não adianta você ter uma oportunidade e você não está pronto para ela. Então, eu Perfeito. acredito que as coisas vão surgir mais cedo ou mais tarde. Você tem que estar preparado para aquilo. Uhum, uhum. E como é que você entrou, Gui, nessa área? Você veio como ator para cá. E como é que você entrou nessa área de dar aula agora, de preparar atores? Aqui que alguém falou aqui. Quando a gente fala de ultrapassado, a gente está falando de um sistema que foi desenvolvido, que começou a ser desenvolvido em 1898 até 1921. É por isso que é ultrapassado. Então, depois que fizeram um comentário aqui, nem sei quem foi. Então, depois disso, veio o Richard Boleslavski, a Maria Openskaya e esses outros professores todos que eu acabei de falar, e eles evoluíram, eles refinaram aquele entendimento. Então, quando fala que Fantástico. é ultrapassado para hoje, né? Essa evolução começou em 1950, só que o sistema começou a ser desenvolvido em 1898. É ultrapassado Entendi. nesse aspecto. É que nem o celular. Você está aí com o seu Nokia, com o seu Sony Ericsson, você está aí com o seu Siemens, com o seu V3, né? As coisas evoluíram, é que nem a televisão, né? Hoje não Isso tem aí. televisão de tubo. Então, a televisão de tubo é ultrapassada, mas funcionou para época, mas as coisas Sim. o celular E a gente só tem a televisão que a gente tem hoje por conta da televisão que tinha antes. É a mesma coisa com relação a absolutamente tudo, né? Tudo é uma questão de evolução. Tem que começar de algum lugar. Exatamente. Então, quando fala que é ultrapassado, é porque hoje, baseado nesse entendimento original, tem coisas que funcionam de uma forma muito mais eficiente. Mas se não fosse aquele entendimento original, não teria chegado onde chegou hoje. Entendi. Entendeu? E Gui, conta como é que foi essa passagem de não só, ó, a Dara está aqui falando, ultrapassado é algo, Gui, que que não você quer dizer que o método foi desenvolvido, é isso. É Desenvolvi. isso. Na verdade, eu queria que você falasse do seu método, Gui. Como é que você fez essa transição do ator em desenvolvimento para ser o professor que você é hoje, né? Porque você continua sendo ator, você continua trabalhando como ator, Não, e você hoje é o. Oi, oi, tá me ouvindo? tô ouvindo. Enfim, eu queria que você contasse um pouquinho. Vou contar, vamos lá. Deixa eu falar o que aconteceu. Isso é bem interessante isso. Ah, no começo de 2016, ah, eu sabia muitas coisas já da teoria. E quando eu ia colocar essas coisas em práticas, eu via que as minhas cenas eram muito ruins. Tá. E aí eu entendi que a evolução para qualquer coisa nessa vida é uma canoa, né? De um lado do remo, o entendimento teórico, do outro lado é a prática. E aí eu parei e entendi, caraca, é por isso que as minhas cenas são ruins. Porque eu sei muita coisa da teoria, mas eu coloco muita pouca coisa em prática. Né? Eu não estou Uhum. tendo uma intensidade de prática para eu evoluir e ter eficiência no meu trabalho, essa teoria que eu já entendo.
E na época, né, primeiramente que eu comecei a estudar com a Milton e fica muito difícil você estudar com outros professores, porque eles ensinam É, outras coisas e não batia mais comigo. Né? claro. E quando você tem experiências ali de acreditar que isso é uma verdade, de se conectar emocionalmente, de se expressar, pô, aí você olha e fala, caramba, eu sou ator, cara, eu peguei uma situação hipotética aqui que estava escrita e eu transformei ela numa verdade e vivi verdadeiramente. Então esse era o primeiro fato, muitas poucas pessoas. Hoje já existem 5, 6 pessoas que ensinam o método, né? Tem eu, tem a Thaís, Uhum. tem a Estrela, mas na época era só o Hamilton. E o que acontecia? Esse era o primeiro fator. O segundo fator é que eu também não tinha dinheiro na época para pagar um outro lugar. Aí o que eu pensei? Cara, eu vou pegar esses meus 3, 4 amigos aqui que estão também estudando comigo seriamente e eu vou montar um grupo. E a gente vai se reunir pelo menos 2, 3 vezes por semana no meu apartamento pra gente praticar. E começou eu, a Thaís Mansano, para quem conhece, o Pablo, que fundou o Estúdio Casa, o Mouro, o Bruno Lourenço e o Gabriel Canella. E a gente se reunia. E eu comecei a chamar, né, de centro de treinamento, porque era um lugar que a gente ia para treinar, para pegar essas coisas de Sim. teoria e colocar em prática, ver o que funciona, ver o que não funciona. Estudar mesmo, né? Sabe? Era muito fechado, porque eram muitas poucas pessoas na época que tinham ali um desenvolvimento para estar ali. Porque quando também está muito distoante os níveis, né, atrapalha quem está ali no. Quem não está sério, atrapalha quem está sério. Entende? Quem É não isso. tem energia de seriedade e quem não quer verdadeiramente evoluir, né, atrapalha quem está naquela energia de Atrapalha. seriedade. Então, é um grupo muito fechado. Aí teve um showcase, então teve um processo que muitas pessoas passaram por um treinamento mais intensivo de um showcase que o Hamilton fez. E no final desse showcase, que foi ali na metade de 2017, já tinham mais umas 10, 12 pessoas que também tinham entrado naquela energia de seriedade, tinham aprendido várias coisas importantes. E aí eu abri o CT para essas pessoas também participarem. O que acontece? A gente ficou aí, eu fiquei moderando o CT durante 2000. A Marina Rigueira moderou o CT em 2018, daí ela saiu, eu assumi de 2018, começo de 2019, e eu sempre tive fama de ser um nerd, né? As pessoas pegavam participações, elas vinham, os meus amigos vinham estudar comigo, pegavam um teste, vinham estudar comigo, estavam trabalhando uma peça, um personagem, vinham estudar comigo. E um dia eu falei brincando aqui no CT, né? Foi mais ou menos na metade de 2019. Gente, tem tantas pessoas vindo perguntar para mim como que se estuda uma cena, que eu vou dar um workshop, então, para ensinar todo mundo a estudar uma cena de uma vez só. Eu falei brincando, não ia dar. Aí tinha umas 12 pessoas aqui no dia e falavam, caraca, Gui, que irado, quando é que você vai dar que eu vou? Quando é que você vai dar que eu vou? Isso era uma terça-feira. Eu falei, vocês vão mesmo? Eles falaram, a gente vai. Eu falei, então eu vou dar esse fim de semana. Eu pensei, Lu, que Gente, que maravilha. lá, umas 10, 12, no máximo umas 15 pessoas. Vieram 46. Uau, Gui! E quando eu terminei o workshop, eu tinha falado do CT, eu recebi mais de 30 mensagens de pessoas que queriam entrar no CT. E assim, eu sempre soube internamente que o meu Dharma não ia ser primordialmente ali como ator atuando. Isso na minha vida ia ser secundário. Eu sempre senti que o meu Dharma era passar os ensinamentos, né? Porque eu sempre tive uma Que facilidade bacana. de ter uma teoria muito complexa e profunda e colocar e ensinar ela de uma forma simples e muito mais importante, que dá para ser posta em prática. Porque qualquer teoria, por mais bela que ela seja, se não dá para ser posta em prática, ela não serve, né? Uhum, E uhum, muito louco, porque uhum. depois de um tempo eu ainda fui fazer o meu mapa astral e sem a astróloga saber nada sobre mim, ela falava exatamente Bateu. tudo que estava no meu mapa era que eu vim aqui realmente para passar os ensinamentos, os conhecimentos. E eu sempre sentia isso. E aí mas Lindo. eu sempre rejeitei, né? Eu sempre falei, não, eu não quero ensinar, eu quero atuar, eu quero estar lá fazendo. E de agosto de 2019 para cá, eu aceitei esse meu dharma de certa forma e me apaixonei por isso, né? Que é o quê? Ensinar essa didática e ajudar a galera a aprender coisas, tanto de entendimento quanto de prática, para a pessoa evoluir, para a pessoa se desenvolver.
Porque é muito Sim. importante o ator saber que existe um treinamento. Você tem dificuldade de acreditar que isso é uma verdade, você tem dificuldade de se conectar emocionalmente, de se expressar, você tem dificuldade de pegar as palavras do texto e falá-las como se você estivesse pensando elas e vendo elas pela primeira vez, você tem dificuldade de mudar os momentos, os pensamentos, as intenções durante a cena, né? E isso Maravilha. existe treinamento, existe desenvolvimento, existem coisas que vão te ajudar. A pergunta que você tem que se fazer é: eu estou disposto a investir tempo e energia nisso? Falou tudo. Falou tudo. O Warren Buffett, ele foi um dos caras mais ricos do mundo por muitos anos, né? E ele fala uma coisa muito sensacional. Ele fala assim: às vezes, por mais que você seja muito competente, talentoso e dedicado, as coisas precisam de tempo para acontecer. E ele termina essa frase com uma frase mais maravilhosa ainda: não adianta você querer engravidar, não adianta você querer ter um filho e em um mês engravidando 9 mulheres. Né? Isso é muito brilhante, você precisa Isso dar aí. Maravilhoso. para acontecerem. Né? Agora, Maravilhoso. o teu ofício, não importa se é na interpretação, se é na dança, na música, na escultura, na pintura, se você não vive o seu ofício o dia inteiro, todo dia, se você é ator só nas aulas, 3 horas por semana, 6 horas por semana, a sua evolução vai ser muito lenta. E às vezes Sim. você não vai nem gerar um fluxo de entendimento e de prática para ficar alguma coisa em você. Uhum, uhum. Então, Cara, você falou tudo, Gui. Eu acho que é importante, isso que você está falando, vai para todo mundo que está falando com relação à questão da voz, né? Até o Luiz está perguntando uma coisa que eu ia perguntar em seguida, para você contar. Essa questão, por exemplo, do sotaque, né? Como é que você perdeu o sotaque? Você é um cara do interior de São Paulo que fala eu falo, porta. porta, eu tinha que falar verde, falar por quê, juro por Deus. Era a coisa mais bonitinha, gente, coisa mais bonitinha, essa coisa pequenininha. E É, aí, de vamos, repente, você chegou. Como é que foi essa história? Foi o Anderson, né? olha, Que te mandou. primeiramente, tudo na vida é referência, né? Se você É, não tem referência, você acha que o mundo é só aquilo lá que você tá vendo. Então, concordo. eu não percebia que eu tinha sotaque, porque eu sempre, né, cresci lá em Jundiaí falando assim. Maravilha. Então, eu sabia que eu tinha que arrumar o meu sotaque. Entenda uma coisa, as coisas na vida que a gente faz de forma inconsciente, um jeito de andar, um jeito de falar, um maneirismo, né, o que quer que seja, você só ajusta isso se você se manter muito consciente e se você quiser muito ajustar. Uhum. Eu sabia que eu precisava ajustar o meu R, porque eu sabia que o R de falar porta, porque ele é muito limitado para o trabalho do ator. Mesmo porque, Sim, né, o R que o audiovisual exige no Brasil, né, é o R ou de São Paulo, capital, que é a porta, né, ou do Rio de Janeiro. Então, no isso aí. audiovisual, geralmente é isso, mesmo porque as produções geralmente acontecem em São Paulo e no Rio de Janeiro. Sim. Então, pô, Anderson me levou para você, que me deu vários exercícios muito maravilhosos e me passou vários entendimentos, não só sobre o sotaque, mas sobre a articulação, a dicção. Né? Eu falo isso para os meus atores. Se você for um ator brilhante e a plateia ou os espectadores tiverem que se esforçar para entender o que você está falando, eles vão te odiar. Então, no Concordo. você ainda precisa se preocupar com a projeção de voz, porque as pessoas estão longe e a última fileira também pagou ingresso e ela também tem o direito de te escutar com clareza. Então, o método não aborda nada de fortalecer voz, de soltar dicção. Eu tinha muito problema com dicção, com articulação. Era pequenininho. Exatamente, foi você que me deu exercícios e que eu entendi que a minha dicção e que a minha articulação podiam ser trabalhadas, podiam ser soltas. Então, o que acontece? Quando você quer mudar alguma coisa na vida, não importa o que seja, um jeito de andar, um jeito de falar, um maneirismo e por aí vai, você primeiro tem que jogar para o gigante, para o fora da realidade. Você tem que Uhum, forçar concordo. mesmo, você tem que ir pro over. Aham, Entendeu? aham. Depois que aquilo ali já tá meio que virando tua segunda natureza, você já tá tão consciente daquilo que aquilo tá ficando no teu, Você ajusta, né? você põe no tamanho real. Uhum, Então eu uhum. lembro que no começo eu pensei assim, cara, dane-se que os carioca aqui vão rir da minha cara. Tá tudo certo, porque porta, Era forte. meu, é forte. E aí aos poucos eu fui botando num tamanho. Sim. Agora, se você não se mantém muito consciente, Eu concordo com você. Não, e era muita dedicação, né, amor? É, foi, tem que e querer. foi, não, E e-
E uma outra questão importante, Lu, eu acredito também que, de certa forma, você vira produto do meio. Isso, É muito isso é fato. você querer mudar o seu sotaque se você ainda mora numa cidade, num estado do qual você escuta esse outro sotaque 24 horas por dia. Se eu não tivesse Uhum. no Rio de Janeiro, eu não teria mudado mesmo, impossível. E eu lembro que hoje eu posso passar, né, 6 meses, um ano em São Paulo, que eu não vou perder o sotaque do Rio, já estou aqui há 7 anos. Sim. Mas eu lembro que na época eu estava fazendo um trabalho consciente, 2 meses, né? Aí eu ia para São Paulo, ficava lá uma semana e eu perdia uma grande porcentagem daquilo. Porque não tinha ainda ficado no meu inconsciente. Porque, como eu falei, as coisas precisam de tempo para ficarem realmente Sim, impregnadas em você, fixadas. né? Uhum. E aí, depois de um tempo, ficou e ficou e ficou. Mas foi muito consciente durante muito tempo. E depois internaliza de tal forma que você absorveu isso como uma verdade sua, Exato, né? E a natureza, fica no teu inconsciente. isso. E mais do que isso, eu acho que você ganhou uma autoridade, né, com sotaque mais neutro, que é incrível. E, É, gente, eu tô falando hoje com um cara. Você tá com quantos anos, Gui? Desculpa perguntar. Hã? 27. Pois é, você tem 27 anos e tem uma cultura, uma. Quando você fala que você é CDF, não é mais ou menos, não. Você é muito CDF, você é um cara que estuda demais. É verdade. E, e mais do que isso, você sabe que a gente tem muitos pacientes em comum, né? Alunos e pacientes, enfim. A gente bate essa bola sempre, desde sempre. E o Gui, eu acho você uma pessoa. Tá travando, gente? Tá Melhorou. ótimo. Entendeu? O que eu acho maravilhoso é que as pessoas vêm de você. Primeiro, que quando vem alguém de você, vem com uma consciência do que é ser ator, que é uma consciência tão linda, Guilherme. Sabe? Eu acho que você mostra de fato a necessidade de tanto estudo, a necessidade de estar todo dia se preparando para aquilo. Isso eu digo não só para artista, eu digo para qualquer um que use a voz como instrumento de trabalho. Se você não treinar todo dia, não adianta você querer aquecer a voz naquele momento para fazer aquele determinado personagem acontecer. É que nem atleta, né, Gui? Aquela história, eu brinco que, você quer ser jogador de futebol? Se você não treinar todo dia, você vai se lesionar no dia do jogo, Mas né? muito importante, Lu, eu tenho um primo, né? E eu tenho um primo que ele ficou muito rico com o trabalho dele, né? E ele Maneiro. com 30 e poucos anos, ele já era muito rico com o trabalho dele. E eu lembro que um dia ele falou uma coisa para mim, quando eu tinha uns 15 anos, que ficou marcada em mim. Ele falou assim: Guilhermo, o segredo do sucesso é você fazer um pouco todo dia. Tem gente Sei. que não é dele, isso ele também pegou em algum lugar. Então tem gente que faz muito durante uma semana, faz muito durante um dia e Um depois tempo. nada. Você sempre tem que parar e pensar em horas trabalhadas. Pare e pensa, imagina quantas horas em cima de um skate tem o Tony Hawk. Imagina quantas horas numa praia surfando tem o Kelly Slater. Eu vi uma entrevista do Ronaldo com o Zidane, e o Zidane falava pro Ronaldo: pô, Ronaldo, quando você era moleque, você devia arrebentar, né? Você devia ser o melhor, todo mundo queria você no time. Ele: não, cara, eu não era o melhor nem de longe, mas eu era fanático, eu dormia com a bola, eu almoçava com a bola, eu tomava banho com a bola. Entendeu? E isso vai desenvolvendo habilidade em você. Você tem que pensar em horas trabalhadas, né? Eu falo, Perfeito. eu falo para os meus alunos, que você está investindo todos os seus esforços em desenvolver o teu treinamento, né? Você está fazendo por merecer, né? Você está fazendo tudo que você pode para você melhorar, para você ter uma carreira e pergunte-se se você está merecendo que o universo conspira a teu favor, porque eu acredito que Cara, que lindo isso. ao teu favor, mas você tem que dar passos em direção ao que quer, né? Eu não gosto muito dessas frases prontas, mas eu também estava lendo uma coisa um dia e o Albert Einstein fala, né? A vida é como andar de bicicleta, você só mantém o equilíbrio em movimento. Então, se você tá parado, se você tá só fazendo o que é gostosinho, se você só tá indo pra praia, se você só tá indo sair com o crush, se você só tá indo fazer o que você gosta, né? Não tem como ter uma evolução, porque não é porque você ama muito uma coisa que você faz que você vai se deleitar, que você vai ter prazer em todas as etapas do processo. Tem coisa que é chata. Sim, Deus me sim, perdoe, tem. fazer exercícios com hóstia todo dia para mim era terrível, mas eu sabia Eu que eu tinha lembro. que fazer porque era importante. Se você acha que você vai É, evoluir, que você vai melhorar somente através do gostosinho, do divertido, né, do mar de sabe? rosa, lamento lhe dizer, não vai, É, né? não. Crescer dói, dá trabalho, entende? Então, É,
A filosofia de vida é: você nunca vai ser ótimo naquilo que você faz pouco, né? Você precisa, antes de Concordo. ser ótimo, você tem que ser frequente, né? Tudo que você é muito bom no que você faz, digito sem olhar no teclado. Você faz isso há muito tempo, É entende? isso. E equilibrar a teoria com a prática é o segredo, porque entender a base teórica é o primeiro passo. Porque se você entende a teoria, você já vai cometer erros e tudo bem, faz parte do processo. Imagina se você nem entender a teoria, entendeu? Você sai praticando da forma errada. Aí é regresso, porque você vai estar fazendo coisas erradas que você não vai ter nem a noção, não vai nem imaginar, entendeu? Então, Concordo. Concordo. Você não percebe, né, os seus erros, você não percebe nada, porque se você não tem essa prática diária, você não sabe nem quais são as suas dificuldades. Tem aquela máxima, né, Gui, que a gente fala, quando a gente começa a estudar alguma coisa, você descobre que você não sabe nada. Então, quanto opa, mais você, na verdade, está mergulhando no negócio, mais você descobre que você precisa aprender mais e ser melhor naquela situação. Senão você se acha foda, né? Aquela coisa, já sei que eu sou bom pra caramba e tá tudo bem. Não! Aí não, você não sabe nada. exato. O dia que te falarem que você é bom, que você é ótimo, que você é maravilhoso, e você acreditar, é o começo do fim. Daí Ah, eu pra, concordo com você, Gui. entendeu? Quando alguém chegar para você e falar que você é maravilhoso, que você é incrível, que seu trabalho foi muito bom, seja educado, agradeça, né? Mas quando você virar, você já pense: Senhor, perdoai-vos, pois não sabem o que dizem. Entendeu? Maravilhoso. Porque se você acreditar nisso, é o começo do fim. Ferrou. Entendeu? Gui, é aquela história, né? É difícil da gente subir, né? A gente alcançar qualquer status é muito complicado. Mas se manter nesse lugar é muito complicado, porque os egos, eles afloram de uma forma muito feia, né? E aí vem aquela soberba que você, na verdade, acaba não caminhando para lugar nenhum. Por isso que é o começo do fim. Então, é aquela história. Eu acho sempre muito legal quando você está num lugar de um patamar, né, de trabalho bacana, não sei o quê, é querer sempre aprender mais. Eu acho que esse é o grande segredo. Quando você descobre, por exemplo, agora eu tô com um curso legal online, estou aqui com um monte de alunos participando pra caramba da live. Tenho pessoas como você no meu currículo, né, que é um cara sabe, de um super sucesso profissional, um cara que começou ralando, sem grana, veio para o Rio de Janeiro. Oi, não ouvi? Eu que tenho pessoas como você no meu currículo, Lu, que foram importantes demais, porque, nossa senhora, eu tinha muito problema de questão de articulação, eu não conseguia falar com LH, eu falava alheio, né? Eu não conseguia falar alheio. Então, cara, e se eu não ajustasse isso, eu podia ser um ator muito bom, né? Vamos supor que eu fosse. É. Isso ia ser um Você é. terrível para a carreira. Sim. Não, eu te vi trabalhando como artista, acho você muito bom, não é mais ou menos. Eu ia falar uma palavra, mas não pode, essa hora da manhã, né? É feio. Eu acho você ótimo. Mas eu acho que mais do que tudo, Gui, você, além de humilde, porque você está o tempo todo correndo atrás, eu acho que essa coisa que estão falando aqui, a Dara está falando, os profissionais realmente bons são realmente humildes. Eu acho que é isso. A gente começa a trabalhar de uma forma constante, e sabe qual é o foco, né? Você tinha um foco, que era ser um cara, de fato, que trabalhasse bem em absolutamente tudo, né? E aí, você com essa dedicação, só para explicar o que é essa hóstia, gente, na verdade, sabe hóstia mesmo de igreja? Na fonoaudiologia, a gente, para fazer alguns exercícios no presencial, eu tinha essas hóstias, só que são hóstias feitas para fonoaudiólogo, com o mesmo material, só que elas são menorzinhas, e aí você coloca na ponta da língua e ela gruda, é um pãozinho, né? Ela gruda na ponta da língua. E aí, quando a gente vai fazer aqueles exercícios de frente e trás, a hóstia treme mais, ela mostra mais as dificuldades da pessoa. E cansa pra caramba. E essa coisa da gente achar que a gente só fazendo trava-línguas para a gente conseguir uma excelência na articulação, tá errado, né? Você tem que fazer exercício de base de língua. E isso é muito chato, né? Agora, quem é que vai para academia no primeiro dia e acha que vai sair de lá gostoso, né? Todo com o bumbum em ordem, com tudo em ordem. Bíceps lá, você chega em casa e fala: pô, maravilha, já fiz bíceps hoje, eu não tenho que fazer nunca mais. É isso Os exercícios na interpretação é a mesma coisa. Enquanto você não alcança a também. maioria deles, eles não têm efeito nas tuas cenas. É verdade. E Gui, como é que estão aí os treinamentos agora na pandemia? Como é que você está fazendo? Que agora não estão mais indo aí. A gente parou em março, né? Os presenciais, eu fiquei abril sem dar aula. Eu tava com uma resistência de fazer as coisas online, porque eu nunca tinha feito nada online, né? Mas aí, né, eu precisei fazer.
E aí eu dei um workshop que eu chamo de... Eu dou 5 workshops diferentes, né? Que são complementares. Eu dou meu workshop base, que é o explicando o método, eu dou conexão emocional, eu dou construção de personagem, eu dou estudo de uma cena, que eu ensino a estudar uma cena, e o sensorial, que é mais prático. E aí eu precisei dar workshop por questões financeiras, né? Fiquei metade de março e abril inteiro sem dar aula, sem dar curso, sem dar nada. E aí eu dei online, foi teórico, né? Foi muito bom, teve 158 inscritos. Mas como que eu dou workshops? Eu sempre pego o mesmo conteúdo e eu dou em 3 dias diferentes, para dar possibilidade das pessoas poderem ir em pelo menos um dos 3, e quem paga uma inscrição quiser ver 2 ou 3 vezes também pode, eu não cobro nada mais. Então começou na teoria, né? Eu comecei dando essas coisas teóricas e aí eu fiquei, cada mês eu dava um workshop diferente teórico, dava coach, etc. E aí eu pensei em exercícios que poderiam funcionar comigo guiando daqui. E quando eu fui testar, eles funcionavam muito bem. Aí eu falei, cara, eu posso também bolar cenas, né? Porque entenda uma coisa, isso é muito importante eu falar isso. Só que antes de eu falar isso, deixa eu falar uma coisa. As cenas que eu bolei são cenas para você realmente estar abrindo uma videochamada e estar conversando com a pessoa por videochamada. É como se fosse um filme você fazendo conversando com alguém por videochamada. Aí funciona. Aham. O que não funciona são as coisas serem mais ou menos presenciais, você querer fazer por videochamada, aí não funciona. Então, Claro. eu criei tudo para aquela... Porque entenda uma coisa, na interpretação, quem diz isso é o Eric Morris, que foi um dos treinadores do Jack Nicholson. Uma verdade só se origina de uma outra verdade. Se você começa Perfeito. de uma forma falsa, mentirosa, fingindo, a tendência Fica tudo horroroso. isso é até o final da cena. Então, o que que acontece? Eu já bolei tudo para começar, para partir de uma verdade. Então, se a gente está online, vamos criar situações para você se desenvolver, para você fazer isso aqui, como se você estivesse nessa videochamada. Qual que é a questão? Deixa eu falar uma coisa muito importante. Existem etapas na interpretação. Que se você atropelar, você vai se sentir incompetente, sem talento, porque você vai estar pegando uma coisa que você ainda não foi preparado para pegar. Entende? Por exemplo, vamos fazer uma analogia com prédio. Como que um prédio é feito, né? Não sei, mas vamos supor que seja cimento, concreto, areia, tinta, gesso, fiação, parte elétrica e por aí vai. O que são essas coisas na interpretação que constroem um prédio? São os exercícios. Porque os exercícios Uhum. vão desenvolver em você as habilidades que você vai precisar ter para a cena, né? Como o sensorial do Lee Strasberg, a repetição do Meisner, o Bindork Morris, os exercícios da Uta Hagen, entre vários exercícios de verbo, de expectativas, fundamentos, destination e por aí vai. Junto com os exercícios, o ator começa a fazer improvisos, porque nos improvisos, eles vão desenvolver no ator várias coisas importantes que ele tem que ter quando ele for pegar texto. Porque os reais problemas para um ator aparecem com o texto. Problemas como antecipar, falar as falas sem intenção, texto engessado, texto cantado, não processar pensamento, não ter comportamento. Você está pensando na tua próxima fala ao invés de você escutar outro ator, e se você para de escutar outro ator, você para de reagir. Se você para de reagir, você para de fazer a cena, você não está fazendo nada. Então, os improvisos, ele vai desenvolver em você, primeiro, a habilidade com as 4 técnicas principais que são muito importantes, que vão potencializar o ator que você é. Que é o objetivo de cena, substituição, momento anterior, lugar e quarta parede. Os improvisos, eles vão te ensinar a não ser um ator que está representando, interpretando, fazendo coisas falsas, mas sim um ser humano que está vivendo verdadeiramente aquela situação ali que foi criada, que foi sugerida. Né? Os improvisos te ensinam a você manter a sua atenção no outro ator, a você processar pensamentos do personagem em cena, a você se conectar com seus impulsos, a você estar emocionalmente conectado, a você transformar a psicologia em comportamento, a você não expressar mais o que você está sentindo, que é o que a gente chama de over. E quando essas coisas estão mais desenvolvidas, você pega uma cena com texto, entende? E depois que Uhum. você já Uhum. tem uma habilidade, né? Você já aprendeu as técnicas, isso inclusive para o dublador e mais para o dublador, é muito importante, que é aprender Sim. não só quando e como decorar um texto, porque se você decora ele errado, você engessa. E se você, porque se, né, se você Uhum. decora ele com intenção, com ênfase, com nuance, você vicia o músculo da tua língua a falar daquela forma.
né? E a primeira coisa que um Exatamente. ator tem que saber fazer para poder trabalhar é pegar essas palavras do roteiro e falar como se essas palavras realmente fossem dele, como se ele estivesse pensando elas e falando elas pela primeira vez. Então, existem técnicas que vão te ajudar com isso, como a justificativa, o subtexto, as intenções, o as-if, que são técnicas de personalização, e imagens, que a Ivana Tchubak chama no livro dela de objetos internos, eu chamo de imagens. Né? Quando você conhece essas técnicas, você vai ter muito mais facilidade de se apropriar Claro. do texto e tornar o texto seu. Entende? Porque se Maravilhoso. isso de Maravilhoso. forma só intuitiva, você está se apoiando no teu talento. Você precisa de um treinamento, você precisa saber formas eficazes, né, de você realmente se conectar com aquelas palavras. E outra, para o dublador também, gente, é muito importante, na minha opinião, tá? Vocês podem discordar, tudo certo. Ele conhecer também alguns exercícios e algumas técnicas de conexão emocional. Por quê? Porque Sim. você está dublando uma cena que o teu personagem está com raiva, ou que ele está com tesão, ou que ele está muito vulnerável, ao invés de você querer fazer uma voz de raiva, uma voz de vulnerabilidade, né? Se você se coloca naquele estado emocional, a voz vem automaticamente. São exercícios que Cria uma imagem vocal. É isso, Gui. É isso. você só tem que aprender, entendeu? Pô, uma cena que o seu personagem despirocou de raiva, né? Você se conecta emocionalmente com aquilo, você vai estar muito mais verdadeiro dublando aquela cena, Maravilhoso. junto com as técnicas Maravilhoso. que estão com o texto. Mas você tem que aprender isso em algum lugar ou com alguém que não precisa ser comigo. Pode a Thaís ensinar isso, a Marina ensinar isso, a Milton ensinar isso, mas você tem que aprender, porque sozinho por sozinho é muito mais difícil, né? Você vai Maravilhoso. tempo, porque existem pessoas que já aprenderam que pode te ensinar e você vai poupar tempo na tua vida. Isso mesmo. Maravilhoso. E me conta uma coisa. Agora você continua. Você teve semana passada esse workshop ou vai ser Eu, esse final de semana, Gui? não, eu tive essa semana, que dia é hoje? Hoje é Sábado, né? semana aqui agora. Foi semana Foi, passada. E quando é que vai ser o próximo? não sei, Lu. Provavelmente Tá. em maio. Eu acho que abril eu vou dar uma descansada. Não, não descansada minha, eu por mim daria todos os dias. Mas eu vou dar uma descansada nas imagens dos workshops, porque desde o mês passado eu venho dando todos os meses, né? Então, Entendi. tempinho e talvez em maio eu volte com conexão emocional. Mas deixa eu falar uma coisa, gente. Eu não tô falando isso para ganhar seguidor nem nada do tipo, mesmo porque eu acho isso abominável. Só que no meu IGTV do meu Instagram, do CT, tem alguns vídeos de muito ensinamento, né? Os vídeos principais, as 11 coisas que definem o treinamento do ator, os 6 fatores que vão prejudicar e estragar a tua cena, um resumo sobre o método, o que é o monólogo interno, potencialize o teu objetivo de cena. Tem muitos ensinamentos muito úteis lá. Se você separar 40 minutos, você vê todos, né? E você realmente vai aprender e vai entender coisas porque para você ter tá me ouvindo? Maravilhoso. Tô. Para você ter um vislumbre dessas coisas que eu estou falando aqui. E Maravilhoso. depois você, né, continue se aprofundando no entendimento teórico. Por isso que eu também sempre passo 4 livros, né? Que é Técnica para o Ator, da Uhum. Uta Hagen, O Poder do Ator, da Ivana Tchubak, Um Sonho de Paixão, do Lee Strasberg e Técnica da Representação Teatral, da Stella Adler. Maravilhoso. Não tem nem o que falar, gente. Realmente, eu acho o teu trabalho incrível e eu Ó, vejo a diferença de um ator que entra. Oi? Não ouvi? o Luiz falou que é o @Guilherme Marque. Esse é o meu pessoal. O que eu falei que tem Isso. esses vídeos é o @CT Guilherme Marque. É esse que tem esses vídeos que eu falei, que tem muito conteúdo lá. Pronto. Interessa, vai achar bem interessante. E Gui, esses workshops você aceita qualquer um, mesmo sem ser ator? Totalmente. Qualquer pessoa que está interessada ali em entender sobre essa interpretação é muito bem-vinda, né? Maravilhoso. Pessoas perguntam, Guilherme, eu tenho que querer me profissionalizar para estudar com você? Eu falo, não, de jeito nenhum. Você só tem que levar a sério. Por que você tem que levar a Ele é sério? bravo, hein? Não, eu sou muito calmo, mas por que você tem que levar a sério? Eu tenho toda a paciência do mundo para a dificuldade das pessoas. É. O trabalho é ajudar elas a superar as dificuldades, mas por que você tem que levar a sério? Porque o seu desleixo e o teu descomprometimento é o que vai fazer você não evoluir. Concordo. Não existe uma Concordo com você. variação que eu vou transformar você num grande ator. Eu vou passar os É. direcionamentos, os caminhos, os entendimentos. Se você vai percorrer esse caminho e como você vai percorrer esse caminho, na intensidade, é com você. Você tem que fazer a tua parte. Se você não fizer a tua parte, não tem evolução.
É isso aí, eu concordo com você. Eu acabei de fixar aqui que o pessoal está perguntando se era Guilherme Marcondes. Não, Não, é é esse. nem Marques, né? É Marque, tá? CT Guilherme Marque. Eu acho isso muito bacana. Eu acho que em qualquer situação, você sabe, Gui, eu ontem mesmo, eu estava fazendo terapia com uma menina e eu não vejo ela estudar. Eu não vejo ela com um problema articulatório sério e, poxa, pela internet está funcionando super bem, sabe? Os atendimentos e tal. Você sabe, eu estou fazendo, inclusive, com a Nath, o atendimento. Mas, assim, está funcionando muito bem no online. E aí, a menina, como é que você está? A gente já está na quinta sessão, como é que você está? Ah, eu não tenho feito os exercícios de articulação. Eu tô travando ainda. Eu falei, amor, não faço mágica. Vamos fazer o seguinte? Vamos É, parar agora. Você faz os exercícios. Quando você quiser voltar e realmente treinar junto comigo, tá tudo bem. Se não, não, você vai pode. pagar à toa. Eu acho. E frustra, né, Gui? Não, Isso frustra. por que que frustra, Lu? Porque a gente se sente fracassado quando a pessoa não É consegue. isso. Só que existem dois fatores do porquê ela não consegue se desenvolver. O primeiro fator é porque ela realmente está tendo uma dificuldade. Aí é nossa obrigação Sim, como poder ajudá-las, né? Do qual a gente conhece várias formas diferentes de fazer isso. A outro sim, fator é o descomprometimento dela. E aí não tem o que fazer, exatamente. né? Imagina que a Exatamente. pessoa ela quer hipertrofiar a musculatura dela. Só que ela não vai para academia, ela não come proteína, ela ainda continua comendo chocolate adoidado, tomando Coca-Cola, faz os exercícios todos errados. Não tem milagre que possa ser feito. É isso aí. Eu acho que isso é muito bacana, sabe? Eu acho que a gente tem que treinar todos os dias e treinar para a gente ver a evolução. Senão a gente não consegue nunca ter uma solução, sabe? Não é mágica, né? Não é passe de mágica. E outra coisa que é importante, não adianta também fazer um curso de interpretação com você e depois não aplicar, né? Não treinar todos os dias. Ou Exato. então fazer o fono comigo durante o período que você está fazendo o fono, faz os exercícios, depois você para e você acha que você vai ter um bom condicionamento? Não vai. A gente está falando de condicionamento mesmo, para ser bom no que você faz. Te falar uma coisa, tá? Por isso que eu falo que é muito importante você ter um porquê por que você quer fazer isso. Por que eu quero ser ator? Por exemplo, por que eu levei tão a sério as coisas que você me passou? Porque eu queria ter uma carreira, eu queria ser ator. E eu sabia que eu não ia ser ator sem fazer essas coisas, sem aprender essas coisas. Uhum. Mas se você não sabe o porquê que você quer ser ator, se você quer ser ator pelas motivações erradas, você não vai fazer o que tem que fazer. E muito provavelmente a sua carreira também não vai acontecer, porque você não vai tá pronto para quando a oportunidade chegar. E se você tiver um trabalho, fazer uma novela, não é ter uma carreira, né? Você fez um Sim. trabalho. Você muito provavelmente não vai ter alavancagem para um próximo trabalho, porque ao invés de você estar aqui fissurado no teu personagem, nas tuas cenas, no seu desenvolvimento, você vai estar pensando nas coisas que não era para pensar, né? Se o teu Instagram está Concordo. crescendo, se você está ficando reconhecido na rua, as parcerias via direct e essas coisas por aí. Entende? Então você tem que ter um porquê muito forte. Porque você vai tomar muita porrada e faz parte. O que é porrada? São os nãos e as críticas. Se você não tem um porquê muito forte, você não vai passar por isso para continuar até as coisas começarem a acontecer. Se você não tem um porquê muito forte, você não vai fazer as coisas que você não quer fazer. Porque tem coisa que é chata, Claro. né? Eu no Concordo, concordo. chato algumas coisas de interpretação que durante o processo eu fui desenvolvendo um prazer em fazer. Mas se você não tem um porquê muito forte, um amor muito forte, e você não tem uma sede muito grande de se desenvolver, eu, Lu, sabe qual é a parada? Eu tinha vergonha de falar que eu era ator e não conhecer profundamente o meu ofício. Olha que lindo. Imagina só, um diretor chega Correu atrás direitinho, né, bebê? como que estuda uma cena, você não sabe falar, ele te pergunta como que você constrói um personagem, você não sabe falar, ele te pergunta sobre conexão emocional, sobre quem foi Stanislavski, sobre né, o realismo italiano, aí tudo bem, já vai para o cinema, que se você quer fazer audiovisual é interessante, mas ele te pergunta sobre essas coisas e você não sabe falar, como é que você fala que você é ator se você não conhece o teu ofício? Então eu tinha Ai, vergonha que lindo isso. que existem coisas que vão me ajudar e vão me desenvolver, e eu não sei porque eu tenho preguiça de ver, eu tenho preguiça de fazer, ou porque eu não vou atrás. Né? Porque a gente vive num país que, se É, você não está na Rede Globo, ou se você não tem uma carreira ainda deslanchada, você fala que você é ator e você não é respeitado. E a gente é vive num verdade.
que qualquer pessoa faz um cursozinho, faz uma montagenzinha e sai por aí falando para todo mundo que é ator. Então, cara, se você ainda Uhum. não tem uma carreira, se a sua carreira ainda não andou, cara, você tem que ter moral para você bater no peito e falar de boca cheia. Eu sou ator, porque você conhece sobre o ofício, você se dedica, você já teve É, experiências como ator, né? De criar uma verdade, de criar uma realidade, de se conectar emocionalmente, de se expressar, como diz o Meisner, né? De viver verdadeiramente sob circunstâncias imaginárias, ou como diz o Strasberg, de reagir verdadeiramente sob estímulos imaginários. Entendeu? Mas esse que é a questão. maravilhoso. Depende de você, não depende do treinador. O treinador não vai te dar os direcionamentos. Concordo com você. Eu acho isso lindo. Gente, eu trouxe o Guilherme aqui porque é uma pessoa que entende profundamente o que é ser ator. E não só ensina de forma muito prática, muito objetiva, realmente a arte de ser artista, né? Como um todo. E eu acho que essa sua preocupação com cada um, sabe? Eu vejo os meninos. Teve um dos meninos que você me mandou, inclusive, que ele veio para fazer. Ele estava com um problema articulatório. E ele veio fazer um trabalho comigo para a gente melhorar, porque ele ia fazer na verdade, um videobook, alguma coisa do gênero. E foi muito bonitinho. O trabalho que a gente fez, cara, ele veio com todo o teu texto programado, sabe? Todo escritinho sobre sentimentos, em O meu cada momento, o que que tinha. é a fórmula que eu criei, né? Que eu recebi esse guia de cena do Hamilton e depois eu dei uma desenvolvida nele sobre. Maravilhoso. Então é todo um cronograma, né? Porque são muitas coisas a entender. Se você não tem aquilo Sim. no papel, a tua memória, a tua cabeça vai te deixar na mão em algum momento. Maravilhoso. Não, ele foi colocando sentimentos em cada tipo, em cada reação, né? Um sentimento. Aí eu falei, ok, você já está com isso todo pronto, agora vamos passar isso para voz. E aí eu lembro que foi um trabalho incrível. E quando ele chegou, da hora que ele chegou até a hora de ir embora, ele colocou exatamente a imagem da voz naqueles sentimentos. Ele olhou e falou assim: caraca, você e Guilherme são dois monstros. A gente preparou esse negócio, foi muito legal. O que você quis dizer, né? Na verdade, não é exatamente o sentimento, porque a conexão emocional é uma só, né? Ou é vulnerabilidade, Uhum. ou é o tesão. O que ele Isso. é ter separado o texto em unidades, que muda-se a unidade com o Isso. pensamento. E cada unidade tem uma justificativa, que é o porquê que você está falando o que você está falando, que te dá acesso a uma intenção. Que a intenção é como eu quero afetar outro ator com isso aqui que eu estou falando, que pode ser definida num verbo no infinitivo, como seduzir, intimidar, atacar, persuadir, convencer, ou usando o termo fazer você, né? Fazer você perceber Maravilhoso. que eu não gostei do que você falou, fazer você perceber que eu estou afim de transar com você, fazer você se sentir constrangido com o que eu estou falando, que são aí as suas intenções para você chegar no teu objetivo de cena. Então é isso, é relação É mesmo. maravilhoso. É maravilhoso, gente. Esse garoto é tudo maravilhoso. Agora, olha só, são 11 horas da manhã, a gente não fez aquecimento vocal e não dá tempo, tá? A minha, perdão, eu não consigo. Imagina, o Eu pessoal faço já está acostumado. interpretação, né? Parar é uma coisa horrorosa. Maravilhoso. E eu não tenho como te agradecer, o pessoal já está acostumado. É... Como lhe Oi, agradecer. oi, não ouvi, amor. Eu que não tenho como lhe agradecer, foi muito bom ter conversado, nem vi a hora passar. Imagina, eu também não. É muito bom estar contigo sempre. Eu estou sempre com essas lives às 10 da manhã, fazendo o povo se lembrar de aquecer a voz, para criar justamente essa necessidade, sabe? E Muito trazer você aqui foi muito importante, não só para mim, né? Porque a gente está sempre estreitando relação. Agora, nessa pandemia, está todo mundo muito distante. Eu tenho uma admiração absurda enfim, por você e por tudo que você se tornou. Pô, minha querida, é totalmente recíproco. Eu também, Lúcia, faz parte da minha jornada, sem dúvida nenhuma, né? Não só pelo sotaque, mas principalmente porque você me ensinou a fortalecer a voz, a aquecer a voz, né? A soltar dicção e articulação, que eu tinha uma dificuldade enorme com isso, né? Eu nem sabia que existiam exercícios que iam me ajudar nisso. E sempre eu ficava muito preocupado, porque eu falava, caramba, tipo, como é que eu não consigo falar, articular as palavras bem, né? E, Lindo, lindo. pô, É um sem monstro. dúvida, qualquer pessoa, não tô falando eu não, longe de mim, mas qualquer pessoa que é muito bom no que faz, né? Ela teve pelo menos algumas poucas pessoas que fizeram parte dessa caminhada, né? Eu costumo falar que eu sou uma camiseta numa arara de uma loja, né? Teve alguém que Lindo. o algodão, teve alguém que colheu o algodão, teve alguém que fez a confecção, que fez o desenho da camiseta, que estampou, que embrulhou, que botou na transportadora, que levou para a loja, que abriu, que botou no cabide. Eu sou só uma camiseta na arara. Eu sou só, eu Lindo.
eu sou só um meio desse entendimento que eu peguei com essa galera, chegar nessas pessoas que também estão querendo se desenvolver para poder ter uma carreira. Maravilhoso, Gui. Não tem nem o que falar. Realmente você. E você, eu acho que é instrumento de muita gente. E eu acho que isso que é importante. Eu quero te mostrar para essa turma linda que eu tenho participado, né? Que a Escola da Voz realmente está com uma turma incrível. Você vê que tem um monte de gente aqui que participa, inclusive Dara, obrigada por todas as participações. E realmente eu acho que fazer essas conexões na vida é uma coisa extremamente importante. E eu quero realmente o tempo todo enaltecer e mostrar o teu trabalho para as pessoas, porque você não é mais ou menos, sabe? Eu acho que quando a gente fala de trabalho de artista, Guilherme, Ah, eu não tenho o que falar, é com você, né? e Então eu te agradeço um monte. eu que agradeço de verdade, viu? E você sabe que Obrigada, mano. eu tô sempre por perto. Sempre, eu também. Então, um beijo aí na Nath, Vou beijo mandar. enorme, ótimo final de semana. E você tendo aí nova programação para novo workshop, você avisa que o pessoal está pedindo aqui para avisar. E aí a gente sai distribuindo de qualquer maneira. Nossa internet ficou ruim, né? De repente. Não sei se já caiu. Gente, um beijo enorme para vocês. Não sei se fui eu, ou se foi o Gui, ou se o que que houve. Um beijo enorme.